agora entrando aqui numa pauta mais de tendências, desafios, aproveitando aí esses temas quentes, né, de momento para o nosso mercado. Vamos resgatar um pouquinho o contexto atual, né? Ao longo dos últimos anos que você vem trabalhando profissionalmente como CVC, desde assim, que é agora à frente da associação, quais são os principais desafios do momento, até antes de chegar nele, né? Como é que você vê a grande evolução que houve aí nesse período, né? Vamos pegar 5 anos para cá para facilitar, né? Os grandes fortalezas ou conquistas que houve do tema no Brasil. E aí pegar o gancho, quais são os grandes desafios para esse momento, para esse ano e para os anos à frente. E aí também como é que a associação vai atuar ou pode atuar junto com os associados para superar e crescer em cima desses desafios, né? Excelente questão, Peter. E é o que a gente vivencia dia após dia ali na associação. Talvez o maior entrave hoje, ou talvez o maior desafio seja a alta gestão das companhias, né? A alta liderança, entender de fato o benefício, né, de utilizar uma atividade, uma ferramenta como o CVC para resolver problemas e desafios relacionados à inovação. Acho que talvez esteja aí a primeira grande oportunidade onde a BCVC tem atuado de forma contínua e muito efetiva dentro dos comitês, dentro das palestras, dentro da nossa forte atuação nesses últimos anos. Eu costumo dizer que às vezes a ferramenta é certa, só que ela estava sendo usada da maneira errada. Então existe e é um pouco cultural também aqui do nosso mercado, que é o curto-prazismo, né? Então se você quer resolver um problema de curto prazo utilizando talvez uma ferramenta como o CVC, talvez não seja a melhor ferramenta ou a melhor atividade, né? Existem outras ferramentas, outras atividades que você pode usar para poder responder essas perguntas de curto prazo. Eu diria que as respostas que o CVC traz e os resultados, eles são muito mais de médio e de longo prazo. E é lógico que você tem o de curto prazo também, só que os CEOs, quem está na cadeira, os C-levels, geralmente eles, dados os cenários macroeconômicos, os desafios do dia, a tendência é que eles olhem para o fim do mês, não para o fim do ano. E, de novo, eu não estou aqui fazendo um julgamento, né, mas sim fazendo uma análise de tudo que a gente tem escutado do mercado. Por outro lado, tem muita empresa que entende isso, muito CEO que entende isso, muito CIO que entende isso, e que de fato combina ferramentas, né, combina as atividades dentro das suas estratégias de crescimento, de consolidação e de perenidade. A gente sabe que com o advento das novas tecnologias, dos novos modelos, cada vez mais o tempo ele é mais curto, as mudanças mais acentuadas, e você de fato precisa ter mecanismos que te tragam claridade sobre para onde aquele mercado está indo, para onde aquela tecnologia está indo. E na opinião da BCVC, né, e eu como representante, acredito que o CVC é uma das melhores formas para que você tenha contato com essas novas tecnologias e traga isso para dentro de casa, mesmo que seja fazendo aportes minoritários. Quando a gente vai agora para fazer um recorte, né, e traz uma aceleração que nós tivemos aí em relação à inteligência artificial, muda completamente a visão que as empresas tinham em relação aos seus próprios negócios. E até como a alta liderança deve pensar em torno dos seus próprios negócios, né? E aí aqui fazendo uma provocação sadia, a inteligência artificial no primeiro momento ela estava sendo vista como busca de eficiência, né? Então como eu consigo automatizar tal processo, como eu consigo acelerar tal entrega. E existe um ângulo que pouca gente ainda está explorando, que é de fato como que eu consigo crescer o meu negócio usando uma nova tecnologia dessa aplicada em cima de uma layer, em cima do meu próprio modelo atual. E eu vejo que o CVC é uma ferramenta excelente para você fazer esse tipo de atualização, né, semântica dentro de casa, né, para que você traga uma proximidade maior, possa testar e, no meu entendimento, com baixíssimo risco. Né? Então você acelera a entrada de uma nova tecnologia, você valida, testa, entende o resultado, entende os benefícios e assim, aí sim, se for algo que você queira internalizar, construir, investir ou até comprar depois, você já fez a validação, vamos dizer assim, dessa forma. Como a associação ajuda, acho que justamente fomentando essas discussões, né? Trazendo para próximo dados
que de fato mostram que o CVC vem crescendo no Brasil, vem amadurecendo. O Brasil, de longe, é um dos países onde o CVC mais cresceu nos últimos anos. Então, a gente escuta algumas notícias, né, de alguns CVCs ou algumas áreas de inovação sendo descontinuadas. Isso é padrão, isso acontece. Vai muito de encontro com a estratégia. E quando eu digo da alta gestão, né, o entendimento vai muito de encontro se a alta gestão de fato entende que a estratégia de inovação é um pilar importante para a continuidade daquele negócio. E acima de tudo, eu vejo que quando as empresas elas entendem isso e os líderes entendem isso, independente do cenário macroeconômico, independente de novas tecnologias, os programas continuam. Então, nós hoje temos mais de 80 empresas que participam da associação. Hoje no Brasil nós temos mais ou menos 100 CVCs ativos. Então a gente diz que a gente tem mais da metade dos CVCs ativos já estão conosco dentro da associação. E esse número ele não era, né, 100, não era 80 2 anos atrás. Então a gente teve uma aceleração. No Brasil, os cheques ainda não são tão grandes. Então isso mostra que também o CVC no Brasil ele é estratégico, mas ele caminha muito mais nessa linha que eu comentei, né, de você testar tecnologias, de você entender como que isso pode impactar positivamente esses negócios. Mas eu acredito muito e olhando para a experiência das próprias corporações que passaram por esse processo, assim como eu passei na Sinqia, ao passo que você vai ganhando maturidade e confiança por parte da liderança da corporação, naturalmente os cheques maiores eles vão acontecendo porque os desafios eles vão aumentando, né? E a necessidade por você acelerar um resultado, você trazer uma peça que encaixa melhor, que possa trazer um resultado mais significativo no curto prazo, isso exige que cheques maiores aconteçam, porque você vai investir em empresas mais maduras. Então eu vejo que a gente tem um caminho excelente, né, no médio prazo aqui em relação à atividade. A associação segue muito confiante e parte do sucesso da atividade também passa por tudo isso que nós estamos fazendo aqui. O trabalho que a Valetec vem fazendo, que é super importante. O Peter, né, uma grande referência, é um dos presidentes dos comitês, sabe o que faz, tem muito track record. Foi um dos primeiros líderes aí a subir um CVC no Brasil. Então, é esse tipo de coisa que a gente discute ali na associação, né? Gente que já passou, já tropeçou, já acertou, e que eu tenho certeza que vai formar essa base de lideranças que operam o CVC no Brasil e que tenham autoridade para poder defender os seus programas, que tenham capacidade de entender como monta uma boa governança, como propõe a composição de uma boa governança corporativa de investimentos, como reportar os resultados captados através das sinergias. Então, notem que são muitos aspectos, muitas variáveis dentro de um programa desse, mas que precisam ser discutidos, bem fomentados, porque às vezes o erro não está na aprovação de um programa ou no entendimento da necessidade de um programa. Às vezes o tropeço está aqui na captura de sinergias ou em não acontecer aquilo que estava sendo mapeado, e por isso que foi defendido na execução de um aporte. Excelente ponto, né? Eu acho que, sobretudo, né, esses 80 associados na associação, os números mudam dependendo da pesquisa, né? Mas em torno de 100, se fala, hoje várias pesquisas apontam para 100 CVCs no Brasil, né? É um número que tem que ser comemorado, né? Eu lembro em 2018, não tinha 5. Olá. Não tinham 5, né? E a gente, em menos de 8 anos, aí já tem o número 100 de CVCs. Então, primeiro a gente tem que comemorar isso. Acho que o CVC é exemplo do mundo, né? Estados Unidos, Europa, China, se consolidou com uma grande estratégia corporativa, extremamente complementar a P&D, M&A. Até o James Manson, no livro dele, ele comenta muito que as grandes corporações líderes de segmento já têm uma estratégia de alocação de recurso contínua. Parte vai para P&D, parte vai para CVC e parte para M&A. O percentual alocado varia de setor para setor, mas todas alocam nessas estratégias, né? Então, o CVC se consolidou, né, ao longo da última década, e aí, infelizmente, no Brasil também, né, agora no Brasil se consolidando também, como uma estratégia importante e complementar para fazer face às disrupções, transformações de mercado. E eu adorei o teu gancho também de IA, né? A IA hoje é a inteligência artificial é o grande tecnologia enabler, né? Capabilitadora de novos modelos de negócios, novas aplicações, não só ganho de produtividade ou eficiência, como você falou, mas todo novo mercado se abrindo aí para startups
com novos aplicativos. Hoje os agentes de IA, né, que se construem. Exemplo dos apps, há 10 anos atrás, os apps, né, ali que você baixa na App Store da vida, né? Hoje você tem os agentes, né? Os agentes aí sendo criados e inovando, disruptando segmentos, até empresas de tecnologia sendo disruptadas, né? Com agentes bastante disruptivos, né? Então, até trazendo um número interessante, eu estava lendo hoje aquele relatório da CB Insight, que a cada trimestre traz dados de como está o CVC no mundo, né? No mundo, inclusive por regiões. E um dado que me chamou bastante atenção ali é que os 10 maiores investimentos CVC no primeiro trimestre aqui de 25, desses 10, 7 são em IA. Olá. 7 são em IA, né? Então aí já é e a gente traz aqui para um outro... Acho que vale a pena a gente fazer um podcast específico só para IA, tá? Mas a gente acompanha ao longo dos últimos 12 meses uma série de fundos corporativos e de VCs, inclusive no Brasil, né? Focados em IA. Então, IA realmente é a nova internet, ou, né, que foi lá 20 anos atrás, né, mais de 20 anos atrás, ou até mais que blockchain, né, um enabler, né, uma tecnologia capabilitadora que traz, com certeza, disrupção enorme e transformação enorme nos mercados. Né? E eu não tenho dúvida que as empresas não estão preparadas para isso. Boa. As empresas não estão preparadas para lidar, seja o capability técnico, pessoas, entendimento do que fazer com essa tecnologia. É tudo muito recente, Peter. E aí eu vejo que como que você toma uma decisão de talvez fazer um M&A de uma empresa de IA, se você ainda não tem esse entendimento, esse aculturamento dentro de casa, se você não sabe direito, né, o que fazer, como digerir isso. Qual a melhor forma de fazer isso? Através do CVC, através de inovação aberta, né, tendo contato com quem, né, com quem está construindo, com quem está fazendo esse novo modelo. Não tem outra forma. Né? Não existe... Fazer o M&A de uma empresa de IA pode fazer sentido, pode, desde que você saiba o que fazer com ela. E combinamos que não existem tantas empresas assim disponíveis para você comprar. Elas estão surgindo, elas estão nascendo, elas são startups. Então eu vejo que vai ter uma grande onda de surgimento de startups, a gente já, né, nota isso. Mas mais do que isso, né, as oportunidades tanto de investimento, de aí quem investe olhando por alocação financeira e considerando rentabilidade, alto potencial em torno disso, não é à toa que os fundos eles estão criando fundos direcionados para a inteligência artificial, mas eu diria que as empresas elas também, né, devem olhar para isso com carinho dentro dos seus programas de CVC ou construindo programas de CVC com a tese de IA. Né? Porque não tem como você mais ficar de fora disso, porque vai acontecer rápido. E um ótimo ponto também, M&A não vai acessar essas empresas, essas novas empresas de IA. Por quê? Porque o fundador acabou de criar ela, ele pensa em vender daqui a 5, 7 anos. Tem não um processo agora, de maturação. Exato. Então, o M&A não consegue entrar nessa arena. Já o CVC, sim, a natureza dele. Ele consegue lá fazer um investimento em participação, e, né, tendo já um pezinho nessa aposta de negócio portador de futuro, que é a empresa de IA. Né? E tem um outro aspecto que para mim é fundamental quando a gente fala de CVC, é muito mais do que o capital, muito mais do que a alocação de capital. E de longe eu estou aqui querendo rivalizar com o VC, né? Eu inclusive lá vi assim que eu fiz muito com investimento, fiz alocação em 3 fundos e foi super importante para o nosso programa. Agora o que eu quero trazer aqui é a importância de... Eu acabei de comentar, né, que as empresas elas não estão preparadas ainda, elas não sabem como lidar com isso. E para a startup é a mesma coisa, porque aquela tecnologia ela não sabe como vai encaixar ainda, principalmente numa corporação, como ele distribui aquela tecnologia, como isso escala, e, né, o impacto disso, seja positivo, seja de crescimento, de eficiência. Qual a melhor maneira de você fazer isso? É junto com uma corporação. Então, eu tendo uma corporação onde eu posso testar isso, eu posso validar, eu posso entender melhor aquele mercado, o impacto da IA naquele mercado... Para mim é matador. Sim. Você tem uma equação aí diferente, talvez, de que só investir capital aqui e esperar essa empresa... Porque ela vai precisar disso. Né? A tecnologia por si só, ela é só tecnologia. Agora, como que eu crio um modelo que junto com alguma outra coisa, ou junto com algum outro modelo que já exista, através de layers aqui, ou de conexões, ou de agentes, eu consiga fazer com que uma empresa que tinha uma característica X e atuava de uma forma X, ela comece a atuar também de uma forma Y e ter uma escala muito maior, uma capacidade muito maior. Porque é isso que a IA, né, promete.
Então isso é bacana, né? Porque mostra a arena, né? Nesse jogo estratégico das corporações, né? A arena do CVC. O CVC é a ferramenta, é a abordagem adequada para você experimentar. Ela é de inovação aberta, mas experimentar de forma segregada da corporação, de forma séptica, né? Sem contaminar ou atrapalhar a corporação ou o core dela, mas experimentar, né? Fazendo apostas, avaliando várias startups que estão ali surgindo na fronteira da disrupção, né? Você vê ali a disrupção acontecendo em tempo real, avalia várias startups e aí faz investimento e aposta naquelas mais promissoras que têm sinergia com a tua corporação, né? Esse é um ponto bacana que você fez, né?